Se você consome TikTok, principalmente conteúdo de true crime, você provavelmente já se deparou com o rosto dessa garota. Isabela Guzmán teve seu vídeo na corte viralizado no TikTok. Isso fez ela se tornar uma sensação da internet, principalmente pelas caras que ela faz durante esse julgamento. Só que tudo isso foi pelo pior motivo possível. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo também. Não se esqueçam que as fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora pra história. Isabela tinha problemas de comportamento desde quando ela era criança. Apesar disso, ela era descrita pelas pessoas próximas como uma garota doce e de coração bom. A mãe dela se chamava Yoon-mi Roy e o pai dela se chamava Robert. Os dois eram casados, mas eles se divorciaram quando ela ainda era criança. Não se sabe exatamente os motivos dos dois terem se divorciado, a não ser problemas do relacionamento, que é bem óbvio. Mas logo depois que eles se divorciaram, a mãe dela começou a se relacionar com um outro cara chamado Ryan e ele passou a morar junto com as duas. A gente não tem muitas informações sobre a infância e a adolescência da Isabela, mas muitos dizem que o comportamento dela começou a ficar cada vez pior, principalmente com esse novo homem morando na casa junto com elas. Aparentemente, ela nunca aceitou muito bem o divórcio dos pais. O comportamento dela em casa foi se intensificando e ficando tão ruim que quando ela tinha 7 anos de idade, a mãe dela mandou ela para ir morar com o pai por um tempo. Mas isso também não durou muito. Depois de alguns meses morando com o pai dela mandou ela de volta pra morar com a mãe. Então parecia muito que ela não estava se ajustando em nenhuma das duas famílias. E também parecia que os pais não tinham muita paciência pra lidar com ela. Outra coisa que deixava a Isabela bem incomodada é que os pais dela eram artistas. Eles tinham um estúdio e eles trabalhavam juntos nesse estúdio. Quando os dois se divorciaram, eles não tinham dinheiro suficiente pra cada um trabalhar em um estúdio próprio. Então os dois continuaram trabalhando juntos, mesmo separados no relacionamento. Até porque quando eles terminaram, não ficou uma situação chata. Eles tinham um relacionamento bom o suficiente pra permitir com que eles trabalhassem juntos, pelo menos. A Isabela, muitas vezes, quando ela saía da escola, tinha que ficar no estúdio junto com os pais até eles terminarem o trabalho e ela poder voltar pra casa dela. Mas ela odiava. Muitas vezes ela ia pra casa sozinha e preferia isso a ter que ficar com os dois lá. Os pais dela também eram testemunhas de Jeová e ela foi criada dentro dessa religião. Isso até os 14 anos de idade, quando ela decidiu que ela não queria mais. Ela disse nunca ter acreditado muito na religião e não gostar muito do que eles seguiam. E é claro que isso também deu um conflito dentro da casa, principalmente com a mãe. Como ela seguia a religião, eu não sei exatamente como funciona, mas aparentemente quando uma das pessoas deixa de seguir, tem um certo comportamento meio esquisito pra essa pessoa, como se você tivesse que rejeitar essa pessoa da sua vida. Lembrando que não existe nenhuma prova de que isso de fato aconteceu, que por ela ter decidido sair da religião, eles trataram ela de uma forma diferente. Mas ela dizia que ela não se sentia bem e que os problemas na casa foram ficando cada vez piores depois dessa saída. Quando ela foi pro ensino médio, ela chegou no último ano e ela decidiu não continuar e não se formar. As notas dela já estavam muito ruins, ela estava indo muito mal e ela decidiu sair. Ela já estava muito frustrada também com o emprego dos pais, que eram artistas, porque eles não ganhavam bem o suficiente para dar para ela as coisas que ela queria. Por exemplo, ela via as colegas dela com iPhones novos e outras coisas que ela queria ter, mas ela sabia que os pais dela não tinham condições de dar pra ela. E isso fazia com que ela tivesse ainda mais raiva deles. É claro que eles ficaram bem infelizes também quando a Isabela decidiu que ela não ia completar o ensino médio. Isso porque eles tinham investido na educação dela até aquele momento e ela decidiu simplesmente abandonar a escola. E não é nem que ela tinha alternativa. As notas dela estavam tão ruins que ela ia acabar repetindo de ano de qualquer jeito. A Isabela também sofria de depressão severa. Quando ela tinha 16 anos, os pais conseguiram juntar um dinheiro para emprestar o carro para ela. Eles tinham o próprio carro e tinham um carro a mais que acabou ficando com a Isabela. E como ela odiava os pais, odiava a casa dela, odiava basicamente a vida dela, ela só ficava fora de casa. Ela ia para casa basicamente para discutir com eles. E era um terror quando ela estava em casa com a mãe. O Ryan, o padrasto dela, até tentava apaziguar a situação, mas ele não tinha muito o que fazer, principalmente porque a Isabela também não gostava dele. Como ela ficava muito tempo fora,
fora, muitas vezes ela dormia na casa das amigas, ela quase não ia pra casa. E ela também começou a arrumar vários namorados. Cada hora ela tava com um cara diferente. E aí nessa, quando ela dormia em casa, muitas vezes alguns garotos iam pra casa dela também e dormiam no quarto com ela. E algumas dessas vezes o Ryan pegou ela com esses caras e ele ficou bravo. Ele acabou dedurando pra mãe dela que ela tava trazendo gente ali sem pedir permissão pra mãe. Lembrando que até então a Isabela era menor de idade. Quando o caso aconteceu, ela tinha 18 anos. Isso tudo foi acontecendo um pouquinho antes. Então a mãe ainda tinha, obviamente, autoridade e também a Isabela tava dentro da casa da mãe dela. Teve uma vez, inclusive, que um namorado da Isabela tava na casa, os dois tiveram uma briga e ele saiu correndo porque ela tava correndo atrás dele com um taco de golfe. Foi em agosto de 2013 que a relação da Isabela com a mãe se tornou insuportável. O pai da Isabela, o Robert, às vezes era contatado pela mãe porque ela se mostrava preocupada. O pai mesmo deu um depoimento dizendo que a partir dessa data, a Isabela se tornou mais desrespeitosa e ameaçadora. No dia 27 de agosto de 2013, a Isabela teve uma discussão com a mãe que acabou com a Isabela cuspindo na cara dela. Então vocês imaginam o desrespeito que você tem que ter com a sua própria mãe pra uma briga resultar nisso. E é óbvio que os dois lados, ninguém cedia. Eu tenho certeza que a relação dos dois lados era muito difícil. O Robert, quando ficava sabendo disso, às vezes ia lá na casa, tentava conversar com a Isabela, mas ela não dava muito ouvidos. A Isabela também começou a mandar alguns e-mails ameaçadores pra mãe, dizendo que ela ia pagar por isso. É claro que a mãe dela tinha medo, mas não tinha muito que ela pudesse fazer. No dia seguinte, no dia 28 de agosto, a mãe da Isabela recebeu de novo um e-mail falando que ela ia pagar pelo que ela tinha falado. A mãe ficou aterrorizada e inclusive chamou a polícia, porque ela não sabia o que a Isabela era capaz ou o que ela ia fazer. Pelo que ela ia pagar? Como ela ia pagar? O que ia acontecer? A polícia foi imediatamente até a casa e os policiais tiveram uma conversa com a Isabela. Eles sentaram com ela e falaram que a mãe tinha o direito de mandar ela embora pra casa legalmente. Então, ou a Isabela mudava o comportamento, ou ela ia ter que se virar sozinha. Até porque ela tava morando com a mãe dela, tava sob a autoridade da mãe e tinha que respeitar ela. E pra mim, já é ameaçador o suficiente que a polícia fale essas coisas pra você. Depois da conversa com a polícia, a mãe também ligou de novo pro Robert, o pai da Isabela, que foi até a casa pra conversar com ela de novo. Ele disse que os dois sentaram no quintal, ficaram olhando pras árvores, pros animais que estavam passando ali no quintal, os pássaros, e ele disse que eles tiveram uma conversa bem franca e bem calma. Nessa conversa, depois de jogar um pouquinho de papo fora, ele começou a falar com ela sobre como os filhos têm que respeitar os pais. Ele falou sobre respeito, sobre maturidade, ele falou de uma forma bem calma, tentando educar ela mesmo. Ele inclusive comentou que a Isabela já tinha 18 anos, então ela só precisava aguentar mais um pouquinho, que depois ela podia sair de casa e viver a própria vida e ficar longe da mãe. Ela não precisava aguentar tanto tempo mais se ela não quisesse. E a Isabela, nessa conversa, concordou com tudo o que ele disse. Ela parecia estar bem calma e parecia estar, de fato, escutando ele. Tanto que ele foi embora naquele dia e ele sentiu que as coisas iam melhorar, que ia ficar tudo bem, que finalmente parecia que a filha estava escutando ele. E que talvez ela tivesse até amadurecendo. Mas é claro que as coisas estavam prestes a piorar. Naquele dia à noite, a mãe da Isabela chegou em casa do trabalho por volta das 9h30. As duas estavam brigadas e aí quando a mãe chegou em casa, ela avisou o Ryan que ela ia subir pra tomar um banho e que daqui a pouco ela ia lá pro quarto junto com ele. O Ryan ficou bem tranquilo, concordou. Ele ouviu ela subindo as escadas, ligando o chuveiro pra tomar banho. Só que depois ele ouviu um baque e alguns gritos que fizeram o sangue dele gelar. A mãe da Isabela tava gritando pela ajuda dele, chamando ele desesperadamente. E na mesma hora, o Ryan já entendeu que alguma coisa grave estava acontecendo, então ele pegou o telefone e ligou pra polícia. Quando ele subiu as escadas, já falando com a polícia pra eles irem pra casa imediatamente, lembrando que a polícia já tinha noção que alguma coisa ia acontecer, porque eles já tinham sido chamados uma vez pra ir lá na casa delas. Então a polícia tava ali no telefone perguntando algumas informações do que estava acontecendo, e quando o Ryan subiu as escadas, ele viu que a porta do banheiro estava aberta e o chuveiro estava ligado, o que não fazia sentido, porque se a mãe tava tomando banho, ela devia ter fechado a porta e o chuveiro ia estar ligado ali com ela tomando banho. E aí quando ele chegou na frente do banheiro, a porta bateu na frente dele. Ele tentou abrir, mas ele viu que a porta estava trancada. E a Isabela estava fazendo uma força contra a porta também, que ele não conseguia abrir. Do nada, parecia que a garota de 18 anos teve uma força sobrenatural que fez com que o Ryan não tivesse forças para manter a porta aberta. E foi aí que o pior pesadelo dele aconteceu. Quando ele olhou embaixo da porta, ele viu que tinha sangue saindo ali pelo corredor. Agora ele já estava falando com a polícia, ele mandou o endereço, ele pediu ajuda, a polícia já estava a caminho. De
repente, a porta do banheiro abriu. A Isabela, com um top e shorts, estava inteirinha ensanguentada e segurando uma faca na mão. Quando ela abriu a porta, ela nem olhou pro Ryan. Ela parecia nem ter visto ele ali. Ela só saiu e foi andando como se não tivesse ninguém mais na casa. O Ryan estava completamente aterrorizado. Nessa hora, ele não pensou em ir atrás da Isabela. Ele queria ver o que tinha acontecido com a mulher dele. Quando ele olhou pro chão, ele teve uma visão terrível. Ele viu a mulher dele toda ensanguentada, cheia de facadas no rosto e no pescoço, e do lado dela tinha um taco de beisebol. Ele ouviu ela falando uma última palavra, que era Jeová. Ele tentou ressuscitar ela, mas infelizmente ela acabou falecendo. Os policiais chegaram na cena do crime 11 minutos depois. Eles foram muito rápidos, mas infelizmente não tinha dado tempo de levar a mulher dele pro hospital nem nada. Ela já foi levada sem vida. Quando a autópsia foi feita, os policiais descobriram que a mãe da Isabela tinha sido esfaqueada 79 vezes. A grande maioria das facadas foi na região do rosto e do pescoço, mas também no torso. E além das facadas, ela também tinha sido espancada com um taco de beisebol. Eu não sei onde eu li, e eu não sei se eu inventei essa informação, pode ser que sim, mas eu acho que é verdade. Normalmente, quando as feridas, né, quando a pessoa tenta ferir o rosto, é um sinal de que o crime é mais passional, que tem, assim, tem um intuito de vingança e é um motivo bem particular mesmo. No caso, faz sentido, né, porque era a Isabela com a mãe dela. Então, talvez se fosse um estranho que tivesse invadido a casa e matado a mãe da Isabela, as feridas não teriam sido tão concentradas no rosto e no pescoço, teria sido mais pelo resto do corpo. Apesar da polícia ter chegado só 11 minutos depois, quando eles chegaram, a Isabela também já tinha fugido. E foi aí que eles se apressaram para colocar um alerta na mídia, para colocar o rosto dela em todos os lugares e avisar a população que ela estava foragida e que ela estava armada, afinal ela saiu da casa com uma faca na mão. Ela não foi descoberta até o dia seguinte. A polícia recebeu uma ligação anônima. Na verdade, a pessoa não estava nem falando que tinha encontrado a Isabela. Eles tinham falado que eles tinham encontrado um corpo que estava dentro de um carro em um estacionamento. E aí a polícia foi imediatamente até esse carro. Mas quando eles descobriram, o carro era da Isabela. Ela estava deitada dentro do carro, ainda ensanguentada com o sangue da mãe e com a arma do crime, né, a faca. Então, provavelmente, quem passou ali no estacionamento e viu ela dentro do carro, achou que ela estava morta, porque ela estava cheia de sangue, enfim. E foi aí que ela foi levada presa. É óbvio que não tinha dúvida de quem tinha sido culpado pelo crime, principalmente com o testemunho do Ryan. Ela ficou presa por cerca de uma semana antes da audiência, que aconteceu no dia 5 de setembro de 2013. Ela teve que ser praticamente arrastada para fora da cela para ir para essa audiência. E foi por conta dessa audiência que os vídeos dela viralizaram. Quando a Isabela chegou na corte, ela tava com uma expressão meio inocente. Não parecia que ela tinha feito nada. Fazia só uma semana que ela tinha matado a própria mãe e ela não parecia ter sentimento nenhum. Ela também começou a olhar para a câmera e fazer uns gestos estranhos. Ela parecia estar zombando em um momento e depois ela vai e aponta para os dois olhos. Ninguém sabe exatamente por que ela fez esses gestos ou o que ela estava pensando na hora. Mas com esses vídeos que viralizaram, muitas pessoas começaram a questionar se ela realmente era culpada ou não, e muitos falaram da aparência dela, porque ela era muito bonita. Então muita gente postava vídeo falando: tá, você vai me dizer que essa garota de 18 anos, bonita do jeito que ela é, cometeu um crime tão brutal a ponto de esfaquear a mãe 79 vezes? O que é um absurdo, porque as pessoas estão julgando exclusivamente por conta da aparência, e a gente já viu muitas vezes isso acontecer no TikTok. Só porque a pessoa é bonita, as pessoas acham que ela não é capaz de cometer algo tão terrível. Muitas pessoas, inclusive, fizeram montagens e várias trends tentando imitar o rosto dela, a expressão facial dela, ou até, tipo, aquelas trends como se tivessem apaixonados por ela. E é bizarro, porque o caso aconteceu em 2013, e aí descobriram esse vídeo da audiência e 7 anos depois ele viralizou no TikTok. Durante a audiência, a defesa tentou partir para a alegação de insanidade. A Isabela já tinha passado por uma análise psicológica antes que dizia que ela tinha esquizofrenia. Lembrando que ela também sofria de depressão. Um médico também testemunhou nessa audiência dizendo que ela sofria sim de esquizofrenia e de delírios durante anos. De acordo com a Isabela, ela nem tinha percebido que ela estava esfaqueando a mãe. Ela também disse que, ao invés da mãe, ela estava esfaqueando uma mulher chamada Cecília para poder salvar o mundo, como se ela tivesse que matar essa tal Cecília para o mundo ser salvo. E isso não foi uma invenção dela na hora da audiência. De acordo com alguns relatos, ela já estava chamando a própria mãe de Cecília há algum tempo. Ninguém estava entendendo por quê. Um namorado dela também, aquele que foi perseguido pelo taco de golfe, testemunhou que a Isabela estava falando que tinha um amigo chamado Sam. Ela dizia que esse amigo Sam tinha ciúmes do namorado dela. E o namorado dela não estava entendendo quem ele era. Ele, inclusive, chegou a comentar que achava que o Sam nem existia. Então, de acordo com a Isabela, ela tinha essa Cecília na cabeça, que no caso era a mãe dela,
e as vozes diziam que ela precisava matar essa mulher para o mundo ser salvo. O juiz aceitou a declaração de inocência por motivo de insanidade da Isabela. O promotor do caso também disse o seguinte: punimos as pessoas que tomam decisões erradas quando elas sabiam melhor e poderiam ter feito algo diferente. E neste caso em particular estou convencida de que essa mulher não sabia distinguir o certo do errado e não poderia ter agido de forma diferente, dadas as significativas esquizofrenias e delírios paranoicos, alucinações visuais e audíveis pelas quais ela estava passando. Então assim, se a própria promotora do caso, que tem o objetivo de acusar o réu, parecia convencida de que ela estava sim, de fato, sofrendo de esquizofrenia e de alucinações, quem somos nós para julgar? Aparentemente, esses episódios já estavam acontecendo há algum tempo e a Isabela não estava recebendo tratamento médico específico para isso. É claro que as coisas escalaram para o pior resultado possível. A Isabela foi enviada para o Instituto de Saúde Mental do Colorado em Pueblo. E normalmente essas sentenças de internação em hospitais psiquiátricos não têm um tempo determinado. Ela basicamente vai ter que ficar lá até ela não ser um perigo para ela mesma e nem para a sociedade. A Isabela logo criou uma base de fãs online depois da repercussão dos vídeos dela. Muitas pessoas comentaram coisas doentias, falando que ela era bonita e com certeza ela tinha motivos suficientes para matar a própria mãe. Hoje ela tem inclusive páginas de fãs tanto no Facebook quanto no Instagram. E é muito bizarro como a gente vê essas coisas acontecendo. Vários criminosos que viralizam na internet e ganham mais seguidores do que as próprias vítimas e ficam famosos e conseguem ganhar dinheiro por ter cometido um crime. Enquanto isso, a Isabela continua na instituição de saúde mental, ela tá tomando remédios e fazendo terapias específicas pro estado de saúde dela. Em novembro de 2020, ela pediu a libertação pro tribunal, alegando que ela já estava curada e que ela não precisava mais de tratamento. Eu não consegui achar informações se ela de fato saiu, eu acredito que não. Ela também sentiu a necessidade de fazer um depoimento por vídeo, falando o lado dela da história. Nesse depoimento, ela diz que ela foi abusada por anos e anos pela própria família. De novo, a gente não tem registro nenhum de que ela de fato tenha sido abusada. Se ela foi, realmente a gente não sabe. Ela de novo mencionou que os pais dela são testemunhas de Jeová, que ela deixou a religião quando ela tinha 14 anos e que o abuso na casa piorou depois que ela parou de seguir essa religião. Em junho de 2021, ela recebeu autorização para deixar o hospital para fazer sessões de terapia. Ela também disse sobre os eventos que aconteceram no dia 28 de agosto de 2013 que se eu pudesse mudar ou se eu pudesse voltar atrás, eu faria. Então, ao que tudo indica, ela tá melhorando sim, ela tá tomando a medicação certa agora pra doença dela, ela mostra estar arrependida pelo que ela fez, mas é claro que nada vai apagar esses acontecimentos. Bom, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês acham que ela de fato estava sofrendo em casa, ou enfim, qualquer opinião que vocês tenham sobre o caso. E até a próxima.